A inadimplência aumentou, Cássio? Arthur, a gente tem um movimento de inadimplência que ele é cíclico, ele segue padrões de mercado normal. A gente viu essa semana passada a gente viu o Serasa fazendo feirão de nome limpo, essa semana a gente viu o SPC fazendo a mesma coisa. Por que o nosso mercado vai ser diferente? Ele sofre as consequências da inadimplência do consumidor final. A gente vê na Abracorp um movimento gigantesco deles tentando mudar os clientes deles para meio de pagamento cartão de crédito. Para quê? Para ficar livre da inadimplência. Então, nós que somos mais sujeitos à exposição de crédito, sofremos. A inadimplência cresceu um pouco. Mas nada que seja fora de gerenciamento. O que é um pouco? Não dizer que ela cresceu em torno de 10%. É uma cadeia normal. Eu não quero jogar essa responsabilidade em cima de da quebra de um operador, mas de uma situação normal de mercado. Mas quando um operador deixa de prestar um serviço, ou um hoteleiro deixa de prestar um serviço, ou uma companhia aérea gera um problema para o agente de viagem final, e ele é obrigado a entregar isso através de um PROCON, alguma coisa, para o passageiro, ele deixa de pagar o consolidador. Então, o meu associado sofre um pouco mais de inadimplência por conta disso. O que eu acho que é interessante falar é o seguinte: analisando os dados de BSP, que são os dados concretos, e você viu que eu sou quase um estudioso desse assunto, o ano passado o BSP internacional gerenciou 4 bilhões e 500 milhões de dólares no mercado brasileiro. Sabe qual foi a inadimplência desse país? 1 milhão de dólares. Não recuperaram. 12 casos de inadimplência, tá, de default no BSP durante os primeiros 6 meses desse ano. Tá. Então, se a gente falar isso... 4 bilhões esse ano e 1 milhão de inadimplência. 1 milhão, quer dizer, bilhão para bilhão, ou seja, 0,00. Então, a inadimplência do nosso mercado é muito pequena. Por quê? Até porque ele é concentrado. Até porque nós temos, dentro das nossas associações, com todo respeito, Maga, falando de emissão de bilhete, o Edmar com os 30 associados dele e a Air Ticket com os 11 associados dele, nós temos aqui 80% a 90% do mercado emissivo nacional, está sendo atendido aqui. Então, a concentração é muito grande e nenhum desses associados teve problema de inadimplência. Então, para as companhias aéreas, existe uma segurança grande de recebimento através do seu gestor, do seu consultor, mais barato que ela tem, porque quem paga é o cliente final e ela tem garantia de recebimento. Nossa indústria não tem inadimplência para o nosso fornecedor. Temos um pouco? Temos, mas isso é do negócio. Que consolidador não dá crédito? Como é que ele consolida, então? Crédito é um dos nossos fatores. Falando um pouquinho de 2016, você viu que eu estou falando pouco, mas falando um pouquinho de 2016. Hoje, por exemplo, no meu cenário aqui de demanda, me preocupa, eu tenho ações, eu tenho uma atuação muito mais forte acima de fraude do que de inadimplência. Verdade. Fraude, para mim, é um assunto que a gente já debateu, reuniu, tem ação judicial, tem ação policial, tem ações articuladas entre todos nós. Isso é um troço que a gente está inadimplência. E gera muito mais prejuízo. E a gente não sabe com quem falar, né, Eduardo? Que a gente teve em alguns lugares que a gente não tem resposta, né? Que a gente não sabe quem vai procurar. Todos os setores, os operadores estão sofrendo grandes problemas. Pegando esse gancho que o Eduardo acabou de falar, eu acho que esse tipo de debate que nós estamos fazendo hoje aqui, ele traz um benefício para a indústria exatamente nesse sentido. Nós achamos uma solução de fraude para os nossos associados, abrimos essa solução de fraude com alguns associados do Eduardo, já tivemos na Abrastor conversando com a Mônica para que essa solução também fosse, eu estou falando de fraude de cartão de crédito, a Abracorp também está vindo para essa solução. Então, o que nós estamos tentando criar? Um padrão para a indústria que vai proteger o agente de viagem lá na ponta, que vai proteger lá na ponta. Seja ele numa compra através de uma consolidadora, de uma operadora, de uma agência corporativa, ou mesmo no portal de uma companhia aérea, mesmo na compra direta a gente fazer isso. Então, acho que o que a gente tem para 2016 é respeitar o caixa, fazer a lição de casa em custos. Eu costumo usar muito o que é o seguinte, para mim, custo não é um projeto, custo é um processo. Ele fica o tempo inteiro agindo, ele não para, tá? E a gente tem que acreditar que a gente consegue, do que tiver disponível no bolso do cliente,
pegar uma fatia para nós e que essa fatia seja para que a gente cresça pelo menos 10% ou para que a gente cresça 3 vezes o PIB, como a gente sempre vinha crescendo. Como a gente imagina que terá um PIB negativo de 2% em 2016, crescer 5% real em 2016 eu acho que é uma expectativa legal. Se a gente vai ter, as análises que eu tenho visto estão falando alguma coisa em torno de menos 2 como o PIB. Então, eu diria que nossa meta é essa, crescer 5% para o ano que vem é uma meta bastante razoável.